gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de cabelo novo pra gravar pra vocês um vídeo que eu acho que vai ser bastante importante, porque é um assunto que muitas gestantes têm dúvidas e, além disso, é uma das indicações que a gente mais costuma ver para justificar a realização de uma cirurgia cesariana. Vocês já devem ter ouvido alguma amiga ou parente de vocês usando o seguinte discurso: eu tive que fazer cesárea porque eu não tive dilatação. Então eu vou começar esse vídeo explicando para vocês como é que funciona o processo de dilatação. Esses dias está circulando no Facebook um vídeo muito legal que mostra esse processo com uma bexiga, uma bolinha de ping-pong, parece os exemplos que eu costumo dar aqui no canal. Então eu decidi usar essa mesma forma de exemplificação. Fui comprar bexiga, fui comprar uma bolinha de ping-pong para fazer então um vídeo mostrando isso para vocês em português, né? Os vídeos que tem estão em outras línguas. Pois é, gente, então eu vou explicar para vocês essa parte da fisiologia do parto. Eu vou usar essa bexiga para representar o útero da gestante. O cabinho aqui embaixo da bexiga está representando o colo do útero. Não liga que tá sujo de batom. E a bolinha de ping-pong ali dentro está representando a cabeça do bebê. No caso seria um bebezinho cefálico, né, de cabeça para baixo, como a maior parte dos bebês se encontra antes de nascer. Aqui embaixo estaria a vagina da mulher. Tem também aqui, eu peguei essa rosquinha do meu filho para representar os ossos, né, da parte pélvica. Mas por enquanto eu não vou utilizar isso aqui, tá? Deixa para depois, vocês vão entender. Então, quando o processo de trabalho de parto começa, essa parte do colo do útero precisa sumir daqui para o bebê conseguir passar, precisa dar espaço para esse bebê. Sendo assim, a gente vai ver que o processo de trabalho de parto primeiro se encarrega de encurtar o colo do útero, de afinar. É isso que normalmente a gente ouve falar, né? Encurtamento do colo do útero, afinamento, apagamento do colo do útero. É exatamente isso que acontece nesse primeiro momento. É interessante eu falar para vocês que esse processo de apagamento do colo do útero lembra muito alguém vestindo uma blusa com uma gola apertada. Então as contrações começam aqui na parte de cima, que a gente chama de fundo uterino. Ele se encontra mais ou menos aqui, ó, na região da linha dos seios da gestante. E elas vão empurrando o bebezinho para baixo à medida que vão puxando a região do colo para cima, né? Como se estivesse mesmo vestindo uma blusa de gola apertada, até que essa região do colo do útero vai se integrar ao útero, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Então, como é que acontece? Olha aí, gente, aqui dá pra ver bem, então, que o colo do útero se apagou, ele foi embora e ele se integrou ao útero. E agora, só a partir de agora, é que o processo de dilatação vai começar. Então, essa região aqui vai começar a se expandir até atingir os famosos 10 centímetros para o bebezinho nascer. É por isso que tem algumas gestantes que chegam muito cedo no hospital, no comecinho do trabalho de parto, e que às vezes têm a impressão de que não estão dilatando. Por quê? Porque antes de dilatar, tem que ter o afinamento e o apagamento do colo. Então, se algum profissional falar para você, né, que você não está dilatando, pergunte para ele: mas e o meu colo do útero? Ele está afinando? Ele está apagando? Porque aí você vai saber que o processo está acontecendo e precisa ter paciência para esse estágio acabar. Então, como eu falei para vocês, é só a partir de agora que vai se iniciar o processo de dilatação. Sendo assim, as contrações continuam, só que agora essa região vai começar a ceder para o bebezinho poder passar.
Aqui, gente, é o momento em que a dilatação atinge o círculo de fogo. Aí a gente já tá no momento expulsivo, onde o maior diâmetro da cabecinha do bebê está passando pela musculatura que cedeu. Nasceu! Yes! Nasceu! Só uma coisa, gente. O bebê não sai descontrolado tipo uma bomba. Ele só faz assim, pique. Ele nasce normal, né? A cabecinha dele vai indo e pum. E ele nasce, não tem problema, né? Aí alguém vai lá amparar o bebezinho, né? Pra ele não sair voando igual esse da bexiga. O mito da falta de dilatação é tão comum, mas tão comum, que existem diversas frases que costumam ser associadas como se fossem reais indicações para a realização de uma cirurgia cesariana e que, na verdade, não são indicações reais. Muitas de vocês, inclusive, já devem ter escutado algumas dessas frases. Quer ver? Ai, você não vai poder ter parto normal porque você é muito pequena. Você não vai poder ter parto normal porque você é grande demais. Ai, infelizmente, você não vai poder ter parto normal porque o seu bebê é grande demais. Isso, a bacia é muito estreita, não vai dar pra fazer parto normal. Vocês estão vendo, né, gente? A lista desse tipo de frases é enorme e eu garanto que a maior parte das pessoas que está vendo esse vídeo já escutou alguma alegação desse tipo. Não escutou? Gente, então eu já quero começar a derrubar esses mitos utilizando o primeiro mito que eu falei aqui nesse vídeo, que é esse mito onde as mulheres dizem que tiveram que fazer cirurgias cesarianas por conta da falta de dilatação. Então a primeira coisa que eu quero que vocês gravem a partir de hoje é: toda mulher dilata. Sim, senhoras e senhores, gravem isso. Toda mulher dilata! Gente, então gravem essa mensagem e não fiquem bravos comigo. Talvez vocês conheçam alguém que passou por essa situação de fazer uma cirurgia cesariana por conta da falta de dilatação. Então eu vou esclarecer aqui isso de uma vez por todas para que nenhuma mulher passe mais por essa situação. Tá, então falta de dilatação não existe. O que pode acontecer é uma parada de progressão devido à desproporção cefalopélvica. Vou pegar aqui a bexiga de novo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, a gente tem uma mulher em trabalho de parto, o colo dela já está apagado, o processo de dilatação está avançado, então só dá para diagnosticar desproporção cefalopélvica lá pelos 8, 9, 10 centímetros, né? E aí o que acontece? Então eu vou pegar a rosquinha que eu tinha falado que ia representar os ossos pélvicos, tá aqui. O que acontece é que a dilatação está acontecendo, mas estaciona por muitas horas. Mesmo tentando romper a bolsa, já que o bebê já está encaixado, né? É importante ter esse cuidado de romper a bolsa quando o bebê já está bem encaixadinho lá embaixo. Eu tenho um vídeo sobre amniotomia aqui no canal. Quem não assistiu, vale a pena assistir para ter esse cuidado, para entender como é que funciona o rompimento artificial da bolsa, quando é que ele é benéfico. Então, nesse caso aqui, quando há uma parada de progressão, né? Quando o parto fica estacionado ali com a dilatação já avançada, a amniotomia é um recurso interessante para ser utilizado. Então pode ser que o profissional rompa a bolsa da gestante e mesmo assim esse parto não acontece, né? Já colocou ocitocina para tentar fazer o parto voltar a engrenar e os resultados não aparecem. Nesse caso, nós podemos estar diante de um real quadro de desproporção cefalopélvica. Então, o que acontece? Cefalopélvica, céfalo, cabeça, pélvica, os ossos da pelve, né? A cabecinha, às vezes, o jeito que o bebezinho está encaixado ali, não passa pelos ossos da pelve da mulher. Por quê? Porque às vezes o bebezinho está numa posição desfavorável e já existem algumas manobras, inclusive o spinning babies. Vale a pena aí, quem tem doula, perguntar se a doula já está sabendo essas manobras
que são utilizadas através desse recurso novo, que é o Spinning Babies, né? Sempre pergunte isso. Então, às vezes a gestante vai fazer os exercícios do Spinning Babies e mesmo assim esse bebezinho não nasce, né? Aí pode ser uma real indicação para uma cesárea, porque podemos estar realmente diante de um quadro real de desproporção cefalopélvica, que é quando a cabecinha não desce pelo canal, porque fica impedida pelos ossos da pelve, seja por má posicionamento, seja por casos de bebês macrossômicos, né? Às vezes a gente tem casos de mães com diabetes gestacional, onde o bebê cresceu muito e pode acontecer um caso de desproporção cefalopélvica. Gente, não é sempre que acontece. Diabetes gestacional não é indicação de cesárea, que fique bem claro. Aliás, eu tive diabetes gestacional nas minhas 2 gestações, né? E pari humanizadamente, lindamente, então não tem nada a ver. O que precisa é cuidar, né, ali conforme as indicações do profissional que está fazendo o seu acompanhamento, conforme cada caso, né? Tem caso que só com dieta dá para controlar, tem caso que precisa da medicação, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. O que é importante vocês saberem, sim. Então, o que acontece nos casos de diabetes gestacional, onde existe um bebê macrossômico e um problema de desproporção cefalopélvica, é isso. Às vezes o bebê cresceu demais e acaba não passando ali pelos ossos da pelve, né? A cabecinha dele fica muito grande, o diâmetro, e não passa pelos ossos da pelve dessa mulher. Outra informação muito legal para tranquilizar vocês é a seguinte: o bebezinho, gente, ele não entala, tá? Então vou pegar aqui a rosquinha de novo, que eu estava usando de exemplo, e aqui vamos exemplificar a cabecinha do bebê com a minha mão. Se acontecer uma desproporção cefalopélvica, como eu expliquei para vocês, a cabecinha não vai passar pelos ossos da pelve. Nesse caso, a gente faz uma cirurgia cesariana e esse bebê vai nascer via cirúrgica por cima. Se passar a cabecinha, o resto passa, o corpo passa e ele vai nascer por baixo, via vaginal. Tá? Para vocês terem então uma ideia mais precisa, em geral a parada de progressão é diagnosticada quando tem um trabalho de parto que está há mais ou menos 4 horas estacionado, sem nenhuma evolução, né? Aí a gente lança a mão das técnicas disponíveis. Pode fazer uma amniotomia, que é a ruptura artificial da bolsa quando o bebezinho já está baixo, isso é importante, como eu já falei. Pode usar ocitocina sintética, podem se utilizar as manobras do Spinning Babies. E se esse bebezinho realmente não nasce, aí depois de todo esse tempo, então você está ali 4 horas, 5 horas, aí pode ser realmente um quadro real de desproporção cefalopélvica. Agora, falando da fase expulsiva do trabalho de parto, geralmente esse diagnóstico é feito quando o bebezinho está lá parado há mais ou menos 3 horas, sendo monitorado, tá tudo bem com o bebê, mas esse bebê não nasce. Aí pode ser um quadro de DCP, desproporção cefalopélvica. Esses prazos de tempo que eu estou usando aqui para vocês como referência são os prazos estipulados pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. E um adendo interessante para eu deixar registrado aqui para vocês é que a desproporção cefalopélvica costuma ser chamada popularmente de falta de passagem. Então, se você ouvir alguém falando que não teve passagem, normalmente é um caso de desproporção cefalopélvica. Não ter passagem é diferente de não dilatar. Então, lembre-se, toda mulher dilata. Algumas mulheres podem não ter passagem pelos fatores que a gente já comentou aqui. Outro mito, esse da bacia pequena. Gente, quando a gente engravida, a gente produz um hormônio que é a relaxina. Então, quando o bebezinho vai passar, a nossa bacia ela abre. E da mesma forma, o nenezinho nasce com a moleira na cabecinha para os ossinhos dele se encavalarem e a cabecinha dele ficar num diâmetro menor na hora que for passar pelo canal vaginal. A natureza é incrível, gente, incrível. Então não tem nada disso de bacia pequena, bacia estreita, bacia grande, você é boa para parir, isso não existe, não dá para saber. Só na hora que o processo estiver acontecendo é que a gente vai conseguir ver se a bacia vai abrir, se a cabecinha
com os ossos se sobrepondo, vai passar. É o que eu expliquei para vocês em relação à desproporção cefalopélvica. Só dá para diagnosticar uma verdadeira desproporção cefalopélvica lá no trabalho de parto ativo, lá na frente com 8, 9, 10 centímetros. Outro mito que precisa ser derrubado com urgência e que eu tenho visto com muita frequência nos grupos de apoio ao parto é a história de que a gestante tem que dilatar antes de entrar em trabalho de parto. Então tem gestante que chega ali nas 38, 39 semanas e procura os grupos de apoio desesperadas porque elas acham que o corpo não está dando nenhum sinal de trabalho de parto. Alguns profissionais, inclusive da área de saúde, ligados ao pré-natal dessas gestantes, dizem para elas que o corpo não está dilatando, que não tem nenhum sinal, então não vai entrar em trabalho de parto e deixa essas gestantes desesperadas. Gente, isso tem que acabar. O corpo não tem que dar sinal nenhum antes do processo começar. Tem gestantes que vão ter alguns sinais, tem gestantes que vão apresentar os pródromos, né? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem gestante que não vai demonstrar nenhum sinal. Tem corpo que vai entrar em trabalho de parto e tudo vai acontecer só a partir do momento em que o trabalho de parto começar. E na verdade é importante que vocês saibam que esses são a maioria. Quer dizer então que a maior parte das mulheres não vai ter nenhum sinal de trabalho de parto, de dilatação, nada, antes do trabalho de parto começar efetivamente, tá? Existem aí algumas gestantes que têm alguns centímetros de dilatação antes do trabalho de parto começar? Existem, mas vocês têm que pensar nisso como sendo um bônus, tá? Essa dilatação que acontece, às vezes por conta da pressão que o bebezinho está fazendo ali na região do colo do útero, né? Tem musculatura que cede mais fácil. Então tem mulher que às vezes com esse peso, com essa pressão da cabecinha do bebê, acaba tendo alguma dilatação. Às vezes chega até a 3, 4 centímetros, sem estar em trabalho de parto. Mas, é como eu falei, esses centímetros de dilatação fora de trabalho de parto são um bônus, tá? E eles não querem dizer que essas mulheres que já têm esses centímetros de dilatação vão passar pela experiência do trabalho de parto com mais rapidez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ter uma mulher que tem 4 centímetros de dilatação antes de entrar em trabalho de parto e que vai demorar várias horas para parir, assim como pode ter mulher que não tinha sinal nenhum, não tinha dilatação nenhuma e de repente vai parir em 2, 3 horas. Acontece, né? A gente chama esses partos de partos tsunâmicos, né? Parece um tsunami, vem de uma vez, acontece tudo de uma vez. Então existem, são exceções, né? Às vezes a gente fica sonhando aí de ter esse privilégio de passar por um parto tsunâmico. Existem, mas são exceções, tá? Mas é importante vocês saberem isso. Portanto, né? Ter dilatação como um bônus antes do trabalho de parto não quer dizer nada. E são poucas as mulheres que vão ter esses centímetros de dilatação antes de entrar no trabalho de parto efetivo. E, gente, agora eu até vim aqui mais pertinho da câmera para falar diretamente com vocês. Se chegar perto do final da sua gestação, lá com 38, 39, 40, 41 semanas, e algum profissional falar para vocês que o seu corpo não está dando sinal nenhum, que você não tem dilatação, tenha a resposta na ponta da língua. Pois é, eu não tenho dilatação mesmo, mas também o meu trabalho de parto não começou. Eu só vou dilatar quando o meu trabalho de parto começar. É isso, gente. Tenham essa resposta na ponta da língua, trabalhada, com um sorriso lindo, porque essa é uma falsa alegação para se realizar uma cirurgia cesariana, tá? Então, deixem isso bem gravado na cabeça de vocês. Vocês vão dilatar quando o trabalho de parto de verdade começar. E agora eu uso essa expressão de verdade porque eu vou falar para vocês sobre os pródromos. Pródromos? Que é isso? Os pródromos nada mais são do que primeiros sinais que alguns corpos de algumas gestantes
vão dando de que a hora está se aproximando. E os pródromos frequentemente são confundidos com um falso trabalho de parto. Então é isso, gente. Quando a gestante chega ali a termo, com 37, 38, 39, 40, 41 semanas, pode acontecer com algumas gestantes de, em alguns dias, elas terem contrações, né? Às vezes até ritmadas, mas que não são contrações efetivas. Quer dizer que elas ainda não vão providenciar transformações naquele corpo para que o bebezinho nasça, né? Essas contrações, elas não evoluem, elas não vão para frente. Então é por isso que hoje a gente orienta as gestantes que elas esperem para ir para o hospital. Mas como é que eu vou saber se é trabalho de parto de verdade ou se são pródromos? Muitas gestantes têm essa dúvida e a melhor forma de saber se o trabalho de parto realmente está acontecendo é ter noção ali do ritmo em que essas contrações estão acontecendo. Então, o falso trabalho de parto, ele para, gente. A gestante tem algumas contrações e às vezes ela muda de posição ou ela toma um banho longo e para, as contrações param de acontecer, cessam, né? Simplesmente por poucas medidas que essa gestante fez. Ou às vezes a gestante não faz nada, começa a cronometrar ali as contrações e de repente as contrações param sozinhas. Isso é um falso trabalho de parto. É por isso que a recomendação oficial hoje é de que a gestante, antes de ir para o hospital, cronometre ali as contrações por algum tempo para que ela não vá muito cedo para o hospital. Porque às vezes se a gestante chega muito cedo no hospital, ali com o primeiro sinal que o corpo dá, o que pode acontecer é uma internação precoce, né? Sendo que a gestante ainda não estava em trabalho de parto. E aí, se essa gestante é internada fora do trabalho de parto, a chance dela ir para uma cesárea é muito grande, né? Por quê? Porque ela vai ficar ali ocupando um leito sem estar em trabalho de parto, vai saber quantos dias vai demorar. Tem muitos hospitais hoje que mandam a gestante de volta para casa, que é a conduta correta. Então, se você for para o hospital, não tiver mais contrações e o hospital te mandar de volta para casa, não vai ficar chateada. Essa é a conduta correta que vai aumentar as chances de você conseguir o seu parto, tá? Mas o ideal é nem ir para o hospital em falso trabalho de parto. Então você vai cronometrar ali aquelas contrações e o indicado é que você vá para o hospital quando elas estiverem acontecendo mais ou menos de 3 em 3 minutos. Uma contração, 3 minutos. Outra contração, 3 minutos. Outra contração, 3 minutos. E numa intensidade onde a duração dessa contração fica ali entre 40 a 45 segundos e 1 minuto, né? Porque às vezes a gente tem contrações que são menos efetivas, elas duram menos, duram 20 segundos e já passam, né? Isso é uma contração não efetiva. Então você fica ali na sua casa, toma um banho relaxante, come coisas gostosas, se possível tenha uma doula junto com você, com seu acompanhante de livre escolha nesse momento na sua casa, né? Faz muita diferença para controlar a nossa ansiedade. E quando você chegar nesse momento de ter 3 contrações num período de 10 minutos, é um momento perfeito para você ir para o hospital. E por que eu estou falando tanto sobre os pródromos? Simplesmente, gente, porque aquela história que eu iniciei o vídeo, né, onde a gente vê muitas gestantes falando que precisaram de uma cirurgia cesariana porque não estavam dilatando, culmina exatamente com esse fato. Muito provavelmente, essas gestantes que passaram por uma cirurgia cesariana sob a argumentação de que elas não estavam dilatando, estavam em pródromos. Sendo que os pródromos podem durar dias, podem durar semanas. Então, minha gente, sintam o drama. Se a gestante começa a ter contrações e corre para o hospital durante os pródromos, ela pode ser uma vítima desse tipo de argumentação, de que ela não está dilatando. Mas se ela está em pródromos, ela não vai dilatar. Então, é isso que a gente fala. A gente tem que esperar o momento ideal para ir para o hospital, né? O trabalho de parto efetivo
começado, porque a mulher só vai dilatar quando ela estiver de verdade em trabalho de parto. Tem algumas gestantes que acham que não vão conseguir ter parto normal, porque ninguém da família teve parto normal, ninguém dilatou, e é o que eu estou explicando aqui para vocês. Antigamente, muitas gestantes iam para o hospital logo nesse início de sinais que o corpo ia dando, né? Na fase dos pródromos. Então, elas passavam pela cirurgia cesariana achando que não dilataram. Mas, se o médico tivesse esperado ou mandado essas gestantes de volta para casa para voltar quando estivesse em trabalho de parto efetivo, elas iriam dilatar. Então, eu vim aqui pertinho de novo para deixar algumas dicas para vocês estarem munidas de informação e se conscientizarem caso uma dessas situações aconteça com vocês. Primeira dica: se a mulher não entrar em trabalho de parto, ela não vai dilatar. Parece óbvio, né, gente? Mas é o que eu falei pra vocês. Tem muita gestante por aí achando que o corpo tem que dar algum sinal de dilatação antes dela entrar em trabalho de parto. Só vai dilatar quando entrar em trabalho de parto. As gestantes que têm alguma dilatação antes disso têm um bônus. Segunda dica: então, como eu falei pra vocês, o trabalho de parto é caracterizado por contrações que são ritmadas, ou seja, já estão acontecendo de mais ou menos 3 em 3 minutos e que são contrações efetivas, ou seja, que duram ali 45 segundos, 1 minuto, às vezes até mais. A gestante tem que cronometrar essas contrações para ter certeza, né, de que se trata de trabalho de parto, porque se ela internar muito cedo e ficar 12 horas tendo contrações não efetivas, ou seja, pródromos, ela não vai dilatar. Então não adianta ela falar que ficou 12 horas em trabalho de parto, 14 horas, 20 horas, porque pródromo, gente, não promove dilatação. Então não era trabalho de parto. Terceira dica: tem algumas mulheres que demoram mais para entrar em trabalho de parto efetivo, porque é aquilo que eu sempre digo, nós não somos robôs. Cada corpo é um corpo. Tem corpo que vai precisar de mais tempo para chegar nesse período de ter contrações ritmadas de 5 em 5, de 3 em 3, né? Tem corpo que vai demorar mais para chegar nesse ritmo. Então a gente tem que dar esse tempo para o nosso corpo, né? Tem que ter paciência. Então é por isso que a gente sempre fala que quem puder ter uma doula para passar por todo esse período, né? Que pode ser longo, às vezes pode ser doloroso, tem uma vantagem, porque as doulas vão utilizar os recursos que elas têm, os métodos naturais de alívio, né? Todos os recursos emocionais também, para auxiliar a gestante a passar por essa fase. Quarta dica: quando a bolsa rompe e o líquido que sai está clarinho, mas essa gestante ainda não tem contrações, essa gestante não tem que ir para o hospital, tá? Então aquela cena de filme que a gente vê da bolsa rompendo e a gestante correndo para o hospital, esquece isso, apaga da sua memória. Existe aí um período que é considerado seguro, segundo as evidências científicas, então vale a pena você conversar com o seu médico a respeito desse tempo que ele acha adequado esperar quando a bolsa rompe. Então a recomendação oficial é essa: se a sua bolsa romper, o líquido estiver clarinho, né, transparente, né, branquinho, não estiver com alguma coloração, por exemplo, esverdeada, que seria um sinal de mecônio, que é o cocô do bebê, né? Aí a conduta é um pouco diferente. Mas se o líquido estiver clarinho e você não tiver contrações, não vá para o hospital antes das contrações começarem e ritmarem. Quinta dica: algumas mulheres ficam muito tensas com a dor, né, do parto e acabam tendo um pico de adrenalina. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né, no vídeo sobre ocitocina, sobre o sorinho na veia, mas é interessante falar aqui de novo. Quando a gestante está com um pico muito elevado de adrenalina, ela tem uma baixa da ocitocina natural produzida pelo seu próprio corpo, que é a responsável pelo processo de dilatação. Nesse caso, num pico muito grande de adrenalina, a gestante pode parar o trabalho de parto. Então, às vezes,
quando o trabalho de parto está parado, está estacionado, que é o que a gente chama de parada de progressão, colocar um pouquinho de ocitocina na veia pode ser positivo, né? Às vezes um pouquinho de analgesia, tudo isso por quê? Porque a gente abaixa o pico de adrenalina e eleva a produção de ocitocina de novo para essa mulher, para que o trabalho de parto flua normalmente. A última dica que eu vou dar diz respeito justamente à ocitocina, mas dessa vez a ocitocina sintética, né? Então tem aqui no canal um vídeo sobre o sorinho na veia, vale a pena vocês assistirem. Mas o que acontece? Se a gente aplica a ocitocina sintética, que serve para ajudar a dilatar, antes da mulher ter o afinamento do colo, não adianta nada, ela não vai dilatar. É importante vocês saberem isso, porque se vocês forem passar por um processo de indução por alguma razão, tem que ter um preparo do colo primeiro. Então tem um comprimido que é utilizado primeiro para preparar esse colo, para afinar o colo, e depois disso é que se começa a indução com a ocitocina na veia, com o sorinho na veia. São duas partes da indução. Só quem tem cesárea anterior, né, quem já passou por uma cirurgia cesariana, é que não pode passar por esse estágio do comprimido, da preparação do colo. Então, quem tem cesárea anterior, para passar por um processo de indução, só pode induzir com a ocitocina na veia, né? E aí cai nesse mesmo dilema. Se o colo não tiver afinado, não tiver apagado, muitas vezes você não vai ter efeito nenhum, porque você vai começar a tentar abrir a dilatação, mas sem o colo estar preparado, não vai adiantar nada. Vale a pena eu explicar aqui para vocês também que a dilatação não é medida em dedos, mas sim em centímetros. Então o profissional que vai verificar a dilatação da parturiente insere esses 2 dedos no canal vaginal e aí ele vai medindo ali conforme vai abrindo, né, a parede ali que está antes da cabeça do bebê, ele vai sabendo se está se aproximando da dilatação total. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês que acho que vai facilitar esse entendimento. Então vocês viram aí, né? Quando a abertura dos dedos do profissional percebe que não tem mais nada entre a cabeça do bebê e o canal vaginal, por onde o bebê vai passar, quer dizer que a gestante atingiu a dilatação total. Bom, gente, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender esse processo e principalmente a derrubar os mitos, né? A gente sabe que as gestantes que vão se aproximando aí ao final da gestação sofrem com eles, né? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês a se conscientizarem sobre esse processo para que vocês não caiam em uma cirurgia cesariana sem real necessidade. Se você conhece uma amiga gestante, por favor, encaminhe o link aqui do canal. Vai ser muito legal receber as suas amigas aqui para também se informarem. Por favor, se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha que eu fico super feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais!